Gálatas 5, verso de número 16. O texto sagrado fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos, suplicamos que por Tua bondade, fidelidade e amor, o Senhor nos dê a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra e compreender o Teu ensino. Que o nosso coração se incline a Ti nessa noite, que aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, ó Deus, seja ouvido e recebido de pronto, de modo claro, audível. Fala-nos, ó Deus, ensina-nos, molda-nos em conformidade com a Tua palavra. Nós cremos que o Teu Evangelho tem poder de fazer isso. Por isso mesmo Te oramos e fazemos isso em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Nós estamos em uma série de sermões sobre virtudes e vícios da alma, e nessas exposições aí tivemos a oportunidade de falar de diversas virtudes e alguns vícios. Eu acredito que essa série de sermões tem nos ensinado, tem nos confrontado sobre a necessidade de cultivarmos virtudes e de lutarmos contra vícios. Todas as vezes que falamos sobre esse tema, irmãos, eu tenho buscado deixar claro que nós sempre temos como referência, ou tínhamos como referência, Gálatas 5, esse texto que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Ou seja, quando nós estamos falando de virtudes, nós estamos falando sobre a vida no Espírito ou os frutos do Espírito. E quando nós estamos falando sobre vícios, estamos nos referindo a essa vida na carne, a essa obra da carne. Nesse caso, para que fique claro o que temos tratado, por virtude, entenda frutos do Espírito. Por carne, por vícios, entenda obras da carne ou vida centrada na carne e suas paixões. Eu acredito que depois de caminharmos por diversos temas, em diversos textos, chegou a hora da gente tratar o texto de Gálatas de maneira específica, apresentar aquilo que esse texto nos fala sobre virtude e vício, ou vida, frutos do Espírito e obras da carne. E eu oro, irmãos, e orava quando estudava e preparava esse sermão, para que algo realmente aconteça na sua vida através do ensino dessa palavra. E eu acredito que o Evangelho tem esse poder, o poder de
tratar os nossos pecados e perdoá-los, de nos ajudar a vencer os nossos medos, de superar os nossos traumas, de endireitar a nossa conduta e de transformar o nosso caráter. O Evangelho é poderoso para isso, e nós precisamos crer e nos sujeitar a esse Evangelho. Eu acredito que entre muita coisa que a gente pode ler e estudar na carta de Paulo aos Gálatas, há um tema que é praticamente central nessa carta, que é o tema da liberdade. A liberdade oferecida e tratada nessa carta diz respeito a uma libertação dos vícios, a uma libertação dos pecados alojados na alma. A carta de Paulo aos Gálatas nos ensina que nós fomos chamados a uma vida nova, a fim de sermos nessa nova vida libertos da coleira do pecado, libertos da escravidão do pecado. Nós fomos chamados para viver de maneira virtuosa e não com uma alma afundada nos vícios. Na semana passada, nós falamos sobre que a virtude é uma abertura para Deus. O próprio texto de Paulo aos Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito, nos ensina que esses frutos é uma vida aberta para Deus. O Felipe falou aqui na leitura introdutória sobre Romanos, e é um texto que vamos visitar em dado momento, e é um texto que fala também exatamente disso, que aqueles que nasceram do Espírito não podem continuar andando ou vivendo a vida da carne. Os que nasceram do Espírito, aqueles que andam no Espírito, eles já não podem satisfazer, as vontades e os anseios da carne, porque esses que nasceram de novo, nasceram no Espírito, eles se abriram para Deus e se fecharam para o mundo. A vida do Espírito é uma abertura para Deus, e a vida na carne é uma abertura para o mundo. Você se fecha para Deus quando anda na carne e se abre para o mundo. E quando nós andamos no Espírito, nós nos fechamos para o mundo e nos abrimos para Deus. Tendo isso em mente, a gente precisa considerar algo sobre a natureza humana, sobre a nossa natureza. Irmãos, eu acredito que todos nós sabemos disso, sabemos que não somos perfeitos, sabemos que ainda temos pecados, sabemos e precisamos reconhecer que temos inclinação para o mal. Enquanto que nesse mundo é como que a lei da gravidade, que tudo que sobe desce, que nós somos empurrados para a terra o tempo inteiro, nós estamos no mundo e somos empurrados pelo pecado para a terra o tempo inteiro. Somos empurrados aos nossos desejos, às nossas vontades e inclinações. Resumindo, irmãos, ainda somos pecadores, contudo, agora nós não estamos mais perdidos ou desorientados. Ainda somos pecadores, mas agora pecadores salvos pela graça de Deus. E isso é importante para a gente entender o ensino do texto nessa noite. Pela graça de Deus, e tão somente pela graça, nós podemos resistir e vencer o pecado. É verdade que nós somos empurrados para a terra, mas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, agora, hoje, nós temos condições de resistir o pecado e de vencê-lo. Embora sejamos tentados, sejamos seduzidos pelo pecado,
pelo poder do Espírito que em nós habita, irmãos, podemos resistir e não ceder à sedução, à tentação. Podemos glorificar a Deus, obedecendo a Ele e rejeitando o pecado. Eu preciso que você se esforce para entender isso e reconhecer isso sobre a sua vida. Nós vivemos entre o agora já e o ainda não. Nós vivemos entre a regeneração e a glorificação. Fomos regenerados, transformados ou feitos uma nova criatura, mas ainda não desfrutamos da plenitude disso. Ainda não fomos glorificados, de modo que entre a justificação, a regeneração, o ser tornado uma nova criatura e a glorificação, nós estamos numa luta nesse mundo, uma luta contra os nossos anseios, uma luta contra os nossos pecados, uma luta contra as nossas vontades. E não é uma luta que ocorre de vez em quando, é uma luta constante e intensa, contínua. Vivemos então nesse meio, no agora já e ainda não, entre a regeneração e a glorificação. E dentro disso, irmãos, nós estamos sendo assediados, seduzidos. Nesse meio onde nós estamos, ainda temos inclinação ao pecado. Contudo, agora temos poder de resisti-lo. Eu acredito que a gente tem que entender isso. Nós vivemos entre o poder de Deus, que nos salvou, e o pecado que por vezes tenta nos vencer. Para fazer aqui justiça ao tema que nós estamos tratando, irmãos, nós vivemos o tempo inteiro entre a virtude e o vício. E olha, talvez você se recorde disso na semana passada, quando falamos sobre a virtude da alegria, falamos sobre a responsabilidade de nós caminharmos em direção a essa alegria. Veja bem, quando eu digo que nós estamos entre a virtude e o vício, eu quero dizer que nós temos a responsabilidade de escolher um lado ou uma direção, de nos inclinarmos a um caminho. Nossa alma, irmão, está aqui, agora, posta no meio disso, entre a alegria de uma vida virtuosa, que anda no Espírito, que se alegra em Deus, que se contenta em Deus, e a tristeza de uma vida nebulosa e amarga, mergulhada nos vícios. O texto dessa noite, ele nos fala dessa escolha que nós precisamos fazer, dessa decisão que nós precisamos tomar. Ele fala que, estando ainda nesse mundo, nós precisamos caminhar em direção à liberdade. Estando ainda nesse mundo, nós precisamos caminhar em direção, aos frutos do Espírito, ou andar no Espírito. E desse modo, resistir, lutar, opor-se aos vícios, às obras da carne. É isso que o texto do versículo 16 começa dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Como aqui acabamos de ouvir, o texto fala, que o texto como um todo,
que nós estamos nessa guerra entre o querer glorificar a Deus e o satisfazer a própria carne, entre o querer obedecer a Deus e o satisfazer os próprios desejos. Há um texto muito conhecido, que é o texto de Romanos 7, onde Paulo fala dessa luta entre o querer e o realizar. Ele fala: olha, eu não entendo, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu faço aquilo que odeio. O que eu quero, eu não faço. E eu faço aquilo que odeio. O que Paulo quer dizer, entre tantas coisas desse texto, é que, como nascido de novo, alguém que nasceu, da água e do Espírito, alguém que vive a nova vida de Deus, ele não está plenamente liberto do pecado. Ele confessa nesse texto de Romanos que o pecado ainda está lá. Ele diz: habita em mim. De modo que, por vezes, ele é pego como um regenerado, vendo-se atraído pelo pecado ou praticando o pecado, embora ele saiba que, por exemplo, cobiçar não seja correto, seja pecado. Nós estamos nesse meio entre a vontade de Deus e a vontade do diabo, entre glorificar a Deus e satisfazer os próprios desejos e concupiscências da carne. A vida cristã, irmã, é um verdadeiro campo de batalha. Nós estamos em constante guerra. É uma guerra entre carne e espírito. E nós estamos vivendo, numa constância no meio disso. O espírito tem desejos que são opostos, diferentes à carne, e é nisso que se baseia o conflito. Olha, irmãos, se isso é verdade, nós sabemos que é, como a gente consegue vencer a batalha interior, aquela que acontece no nosso coração? Como é que a gente vence a batalha contra os vícios, abraçando as virtudes e caminhando as virtudes? Eu acredito que o primeiro passo que devemos dar em direção a isso é ouvir aquilo que o Senhor está nos dizendo através do texto. E essa vitória sobre os vícios, essa vitória sobre as obras da carne, ela começa a ser realizada, ela começa a acontecer quando andamos no Espírito. Eu quero voltar com você a Romanos 8, aí, ao texto citado na introdutória dessa noite. Olha o que temos. Verso 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós voltaremos aqui ao versículo 9.
Observe isso, irmão. A vida cristã é uma vida em constante luta contra a carne. É uma vida em constante luta contra as inclinações da carne, contra os desejos da carne, contra os vícios, contra a mentira, contra a porfia, contra a inclinação para o mal. O primeiro passo que nós precisamos dar, baseado no texto de Gálatas, é andar no Espírito. E veja, irmãos, que andar no Espírito representa mais do que uma caminhada em direção à igreja. Andar no Espírito representa mais do que participar de um GC. Andar no Espírito representa mais do que participar de um momento de oração. Segundo a Escritura, andar no Espírito representa dispor-se de forma física, moral, espiritual ou completamente a Deus. Andar no Espírito significa direcionar toda a sua vida para o Senhor, porque não há outro modo de resistir aos vícios, não há outro modo de vencer essa batalha diária contra a carne, não há outro modo, de resistir ao pecado que não seja inclinando a mente, o coração, a vida para o Senhor. A gente observa no verso 16 que ele diz que a vida no Espírito se impõe contra a carne. Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Irmãos, é exatamente aquilo que nós lemos aqui em Romanos 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, querem, desejam, ficam solícitos em satisfazer tais coisas, tais anseios e desejos. E o contrário, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne é para a morte, e o do Espírito para a vida e paz. No verso 9, o texto diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembra lá como é que começa o texto de Romanos 8? Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E qual é a condição da qual somos livres da condenação? Claro, Cristo Jesus verteu seu sangue na cruz a fim de perdoar-nos os pecados e de nos dar vida eterna. Mas a condição para uma vida liberta do pecado é uma vida no Espírito. É uma vida que se anda no Espírito, que se vive no Espírito. E não se contenta em satisfazer as vontades na carne. Andar no Espírito, veremos mais à frente, significa viver uma vida alicerçada ou alimentada pelos frutos do próprio Espírito, pelas virtudes do Espírito. Irmãos, se nós queremos vencer os vícios da carne que nos atormentam, qualquer um que seja redimido por Jesus, ele é atormentado pelo pecado.
O pecado o atormenta, o pecado o enfraquece. Isso não quer dizer que ele não o deseje, que ele não o queira, que ele não o busque. E essa é uma tormenta constante na vida do regenerado, daquele que nasceu de novo. Porque há algo nele que diz: vai, busque, saboreie, delicie-se nisso. E há algo que é mais poderoso dentro dele, que aponta e diz: isso é vergonhoso, isso é nocivo, isso é oposição a Deus. Todo regenerado, ele enfrenta, ele vive isso na sua vida. Antes do pecado ser praticado, consumado, há uma guerra no interior entre essa vontade da carne e o pendor do espírito, entre satisfazer a Deus e a própria vontade. E é verdade, irmãos, eu acredito que todos nós, todos os regenerados podem testificar isso, que uma vez vencidos pelo pecado e consumando o ato, e quando eu digo pecado, irmãos, eu estou me referindo a todo pecado, daquilo que normalmente nós nomeamos pecadinho, ao que nós chamamos de pecados abismais. Uma vez que o pecado é consumado, o regenerado tende a entrar em um estado de choque, de tristeza profunda, de angústia, porque ele não nasceu de novo para isso. Voltando a Gálatas, no verso 17 e 18, Paulo diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. A carne representa aquilo que somos por nascimento natural, e o espírito aquilo que nos tornamos pelo novo nascimento em Jesus. Sabemos que a carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus. Os impulsos da carne são sempre impulsos em oposição a Deus. Há uma ilustração interessante sobre isso, irmão, usando alguns animais para ilustrar a vida no espírito e a vida na carne. A ovelha, um animal constantemente usado como analogia ao rebanho de Deus, aos salvos do Senhor, é um animal limpo, que na maior parte do tempo evita a sujeira, diferente do porco, que é um animal imundo, que gosta de revirar-se na lama. Por exemplo, a gente pode ver isso lá em 2 Pedro 2. Depois do dilúvio, quando a chuva cessou, Noé abriu a arca, e lembra qual é o primeiro animal que ele solta? Um corvo. O corvo não volta. E por que o corvo não volta? O corvo é uma ave carniceira, é uma ave de rapina.
Ele deve ter encontrado alimento de sobra, boiando no oceano, no mundo. Noé faz uma segunda tentativa e solta uma pomba, uma ave limpa, e ela volta, porque não encontrou um lugar onde pousar. Quando ele solta a pomba pela última vez, ela não volta. E aí ele sabe que, ao certo, ela havia encontrado algum lugar limpo a fim de pousar, de modo que então as águas teriam baixado. A nossa velha natureza é como o porco e o corvo, sempre procurando algo imundo para se alimentar. A nossa nova natureza é como a ovelha e a pomba, ansiando pelo que é limpo e santo. Há uma questão interessante nesse verso 17, que diz que a carne, ela milita contra o espírito. Por que isso aqui é interessante, irmãos? Porque o anseio da carne não é somente um desejo por satisfação do ego, do corpo, dessa vontade do velho Adão. Essa carne, ela não apenas quer, esse desejo não é apenas satisfação prazerosa, mas é uma militância, é uma oposição contra o espírito. E recorde-se que espírito está com E maiúsculo, significando que é uma referência à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo. Não é uma referência ao espírito do homem, mas ao Espírito de Deus que sobre esse homem regenerado habita. Então não é somente a carne, não quer somente pecar, ela quer opor-se a Deus. Ela quer opor-se à santidade. Há um ardente conflito acontecendo. E olha, irmãos, eu acredito que muitos de nós, hoje mesmo, em algum momento desse dia, em algum nível, tivemos um desses conflitos dentro de nós. Talvez tenhamos vencido, talvez tenhamos perdido. E por isso estamos aqui. Com relação a esse conflito, a gente precisa notar algumas coisas. Em primeiro lugar, o libertino, aquele que está mergulhado no pecado, que não nasceu de novo, ele não experimenta essa luta, uma vez que ele segue as inclinações naturais. Ele não sabe, ele não entende nada disso que está sendo falado. O libertino, ele está mergulhado, é como o porco que está envolvendo-se na lama. Já o legalista, aquele que se apoia na lei, ele deveria estar destinado à graça e à glória de Deus. Ele foi, através da lei, lembrado
do seu pecado, mas ele se recusa a aceitar a graça que lhe é oferecida. Ele acredita que ele pode lutar e pelejar contra isso pelo próprio braço, e ninguém obtém vitória pelo próprio braço. De modo que aqueles que confiam em si mesmos são tão escravos do pecado quanto são os libertinos, que não sabem o que é graça de Deus. O crente, enquanto nesse mundo, enquanto peregrino nessa terra, ele está experimentando esse conflito agonizante no seu próprio coração. Todavia, irmãos, ele sabe que já alcançou a vitória. Ele sabe que é mais do que vencedor. Isso por conta do Espírito que testifica em seu próprio coração. Essa vitória completa, final, está se aproximando. Para deixar isso aqui mais claro, o cristão, ele tem batalhas, pequenas guerras nessa vida, pequenas disputas na sua vida, mas ele pode olhar para Cristo e já glorificar a Deus pelo triunfo final sobre o pecado. É tipo, eu sei que eu estou lutando uma guerra, eu sei que eu estou lutando aqui uma luta diária, constante, no meu coração, que inclina-se para a carne, que inclina-se para o pecado, que é aquilo que é contrário a Deus, mas eu sei que eu posso olhar para frente, eu sei que eu posso erguer os olhos e contemplar que a vitória já foi decretada, dada por Cristo naquela cruz, de modo que, embora eu possa sofrer aflições nesse mundo contra o pecado, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Aqueles os crentes redimidos que descansaram no Senhor, já estão a desfrutar da alegria, da bem-aventurança de terem resistido e lutado nessa terra. O texto nos indica que há uma batalha acontecendo. A carne que milita, que se opõe ao Espírito, e o Espírito, irmãos, que não se deixará ser vencido pela carne. O texto indica uma intensidade, uma luta que está acontecendo constantemente. Voltando lá a Romanos 7, Paulo, diante disso, ele fala: cara, eu não consigo compreender porque eu sou assim. Porque eu faço porque não faço aquilo que prefiro e realizo aquilo que detesto. Agora, veja bem, irmãos, eu estou citando Paulo e isso é muito bonito, estou citando Romanos 7, isso é maravilhoso. Mas eu não sei se realmente você pensa desse jeito. Eu não sei se realmente você detesta o pecado. Se você detesta aquilo que se opõe ao Espírito. Se você não detesta, eu lhe digo, você tem que detestar. Não é natural aqueles que são
moradia do Espírito, a habitação do Espírito, tenham algum tipo de prazer, de deleite no pecado. E veja, irmãos, que isso não remete a termos homens e mulheres imbatíveis, não pecadores. Eu falei disso inicialmente. O que o texto nos ensina, seja aqui em Gálatas 5, seja lá em Romanos 7 ou 8, é que nós somos pecadores, mas salvos pela graça, agora habitados pelo Espírito, de modo a vencermos e resistirmos o pecado. É verdade, o pecado nos assedia, mas agora nós fomos feitos, tornados filhos de Deus, e podemos resistir o pecado. Então Paulo fala: olha, eu não compreendo, porque não faço o que prefiro e termino realizando o que odeio. Talvez, irmão, você não odeie o seu próprio modo de ser. Ao apresentar aqui as obras da carne, é claro que você tem e pratica algumas dessas, ou até todas elas. Mas pode ser que você não se dê conta de quanto isso é nocivo, do quanto isso é pecado, do quanto isso te afasta de Deus. As obras da carne, verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo aqui está, eu diria, catucando os legalistas, aqueles que se apoiavam na lei, que acreditavam que a observância da lei, que obedecendo por sua força e vontade os mandamentos, eles conseguiriam resistir o pecado. Paulo está dizendo: olha, se vocês andam no Espírito, vocês sabem o valor disso. E não é pela lei que vocês resistem ao pecado, é por andarem no Espírito. Isso é obra do Espírito e não da lei, e não da vontade do homem. Verso 19 ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza e lascívia. Agora aqui Paulo vai examinar as várias formas ou modos pelos quais o pecado atua, os vícios contaminam a nossa alma. O apóstolo ele vai apresentar aqui uma lista de vícios, pelo menos 15, que se manifestam na carne, potencialmente nos escravizando e nos afastando de Deus. Daí ele diz: as obras da carne são conhecidas. O que isso quer dizer? Irmãos, as obras da carne são evidentes. Esses vícios são inegáveis. É como dizer: vocês sabem o quanto são escravizantes. Por exemplo, prostituição. Não é preciso ser um cristão redimido por Jesus para reconhecer, por exemplo, que a pornografia é um terrível mal. Seja os
que pertencem a Cristo sejam aqueles mesmos que estão mergulhados no pecado. A grande maioria concorda que a pornografia é um problema, é um mal. A lista aqui vai ter 15 vícios, e os 3 primeiros, esses do versículo 19, dizem respeito à natureza sexual: prostituição, impureza e lascívia. O primeiro vício apresentado é a prostituição. A palavra grega para prostituição é porneia, de onde vem a palavra pornografia. Os termos aqui dessa lista, irmãos, prostituição, impureza e lascívia, são mencionados em outros textos de Paulo, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, em Efésios. Paulo está batendo, lembrando a igreja que deve apartar-se desses vícios. A palavra porneia, prostituição, se refere basicamente a relações sexuais ilícitas. A palavra prostituição inclui toda espécie de relação ilícita e clandestina. Irmãos, a maldade dentro da esfera do sexo era e continua em nossos dias sendo um dos traços de uma vida sem Cristo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo praticamente inicia a carta falando do problema da imoralidade. Ele faz isso em Efésios, ele faz isso na segunda carta, ele faz isso em Romanos. Agora está nos dizendo isso, apresentando a prostituição como uma das primeiras obras da carne. É interessante, irmãos, como o diabo, ele gosta de perverter, ele trabalha a fim de perverter tudo aquilo que foi criado com o fim de dar louvor a Deus. O sexo é uma dessas coisas. A palavra porneia tem uma vasta, uma ampla lista de significado. A princípio significa adultério, isso é prostituição, mas também fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com um parente próximo. Prostituição também é um termo que é empregado para a prática da idolatria. Irmãos, em todas as eras, sempre existiu porneia, prostituição. Mas o advento da tecnologia, do acesso ao mundo, em especial na palma da nossa mão, facilitou, proliferou essa prática de maneira absurda. Sejam nas músicas, seja na arte, onde for. Esse é um vício terrível da alma. É um desejo que busca saciar os anseios do corpo, da mente, e opor-se completamente a Deus. Uma mente dominada pela porneia, por esse vício, ela tende a se degenerar, ela perde o senso de beleza,
tudo que busca ver em especial. Busca ver, ouvir, a fim de satisfazer essa compulsão da carne. Deus criou o sexo para a glória dele e também para o prazer, a glória do homem. Mas nós vemos, irmãos, no sexo uma terrível mancha do pecado. Talvez essa seja uma das áreas que o diabo mais busca desmoralizar a criação de Deus. A deformidade. Você já reparou, irmãos, como que no nosso tempo essa deformidade no ser humano é uma deformidade que tem como ponto de partida a sexualidade? Essa sexualidade que deforma a aparência, a fala. Irmãos, a porneia é um vício tão nocivo, tão destruidor quanto é o crack, por exemplo. A porneia desfigura, transforma aquilo que tem a imagem de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, em uma imagem e semelhança, de coisas criadas. A porneia afasta esse homem que foi criado à imagem de Deus e assemelha esse homem a qualquer outro ser não racional, a um animal não racional, vivendo por instinto e prazer, compulsão. O diabo, ele quer tornar os homens meros objetos do prazer carnal. Depois de falar da porneia, ele fala da impureza, a catársia, que é o mesmo que uma vida mergulhada na devassidão, impureza nos relacionamentos sexuais ou relacionamentos sexuais por motivos impuros. Nós somos confrontados, isso está diante de nós. Se você pensar bem, irmãos, prostituição, impureza e lascívia é como que um declínio moral. Aqueles que estão viciados na porneia, eles passarão a desejar a cartácia. Eles não apenas estarão satisfeitos em relacionar-se contrário à Escritura, contrário, ao ensino do Senhor, mas eles passarão a ter prazer na impureza, na devassidão, partindo para a lascívia, que é o excesso de luxúria, libertinagem. A lascívia tem um caráter ultrajante, carrega um ar de desaforo e insolência. Uma vez, rodando pela cidade, eu fui deixar um passageiro em uma região da cidade, a região da Sapiranga, e entrando numa rua sem saída, conversando com a pessoa e tal, como é aqui? Ele falou, não, muito tranquilo aqui, essa região é muito conhecida, está vendo aquela casa ali, uma mansão, eu não me recordo o nome que ele usou, mas aquela casa é uma referência
no Ceará. Vêm pessoas do mundo inteiro, casados, para experimentar, né, sem restrição, a troca de parceiro. A capacidade da pessoa de tomar um avião, sei lá, de qualquer parte do mundo, ou mesmo um carro de qualquer parte da cidade, para entregar a sua esposa, o seu marido, se é que é, né, a uma outra pessoa. Isso à luz do dia, não tem hora, não tem minuto, está lá. Irmãos, o pecado, ele tira toda a beleza do ser humano, ele tira a beleza do casamento, ele tira a beleza da relação de marido e mulher. Quando o nosso coração, né, está dominado por esses vícios, a gente não consegue ver alegria, contentamento, satisfação naquilo que Deus criou, a fim de dar glória e louvor a Ele. Só encontraremos contento e satisfação quando tomarmos uma boa dose daquele elemento viciante. E é um declínio da porneia à imoralidade, da imoralidade à lascívia, da porneia à cartásia e da cartásia à sélgia. É mergulhando para um excesso de luxúria, de lascívia, de libertinagem. É cada vez mais se tornando ultrajante diante de Deus. Paulo está dizendo, as obras da carne são conhecidas. E ele começa, prostituição, imoralidade, lascívia. As obras da carne, por exemplo, se manifestam na sexualidade. Como vencer esses vícios? Segundo a Escritura, irmão, não é fazendo campanha, não é, sei lá, quebrando o celular ou a televisão, embora isso possa ajudar em algum momento. Mas você pode quebrar celular, televisão, você pode tentar ausentar-se do mundo, mas você não consegue, sem o Espírito, tirar o mundo da tua cabeça, do teu coração. Quero dizer isso, né? Eu posso me ausentar da cidade, mas eu não consigo ausentar a cidade de mim. Como vencemos esses vícios? O texto começou nos dizendo isso: andai no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos, né? Sinônimo de concupiscência da carne. Só tem um modo, irmão. Só tem um modo de vivermos virtuosamente para a glória de Deus. É andando no Espírito, é caminhar no Espírito, é sermos dominados pelo Espírito, controlados pelo Espírito, satisfeitos no Espírito. Não tem outro modo de vencermos a prostituição, a imoralidade, a lascívia que não seja andando no Espírito, vivendo no Espírito. Para finalizar, Romanos 8, lá no 10, no versículo 10, ele diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, aí uma referência ao Espírito do homem, é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o que habita em nós e que nos dá a condição de resistir e lutar contra o pecado, vencer os vícios. Andemos no Espírito, irmão. Ouçamos aquilo que o Senhor está nos dizendo. E nos deixemos ser domados, dominados, dirigidos por esse Espírito, que sempre nos encaminha à paz, à justiça, e que somente por meio dele a gente pode vencer os vícios ou o pecado. Vamos orar?